Fala pessoal, vou falar aqui sobre um tipo de gráfico, né, que eu estou começando a utilizar e em relação à programação do robô em cima dele. Vocês vão ver que você já conhece um gráfico de candlestick, que é o temporal, já conhece já o gráfico de Renko, que é atemporal, e agora tem um gráfico de pontos que ele também é atemporal, ou seja, não precisa, né, do tempo, somente da movimentação do ativo, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Então, assim, de uma forma bem sucinta, bem rápida, né? O gráfico de pontos, como eu já falei, é um gráfico atemporal e é importante vocês não esquecerem a questão do TIC, que é o TIC, é a menor variação do ativo. No caso do dólar futuro, ele varia em meio ponto, e o índice futuro, ele varia em 5 pontos. Então, a determinação do tamanho do gráfico de pontos vai ser através da quantidade de número de ticks que você vai escolher. E ele é sempre formado a partir do fechamento do candle anterior. Isso vai ficar muito mais claro quando vocês verem o gráfico lá na frente, tá? Então, assim, algo primordial vocês têm que entender é o seguinte: o ativo que vocês estão operando, vocês têm que entender como é que ele se movimenta e que tipo de movimentação ele faz numa frequência e amplitude. Amplitude é a diferença, né, de um ponto para o outro. Normalmente pegamos a mínima para a máxima. E a frequência é quão ele se oscila, né? Qual é a quantidade de movimentação que ele faz. Então, dentro desses dois conceitos, né, você tem que entender essa movimentação e entendendo ela, você vai conseguir fazer entradas, que essas entradas sejam feitas nos extremos, aproveitando a volatilidade. O que é entrada nos extremos? Ora, nós sempre temos que comprar barato para vender caro, caso você esteja no movimento de compra. E, ao contrário, você sempre vai tentar vender na extremidade da ponta, venda, para comprar mais barato. Tá? E, assim, o mercado, né, ele tem as que é chamado, tem as movimentações mais amplas, e dentro dessas amplas, se você pega uma lupa, fazer um raio-x, você vai ter as movimentações mais curtas ali dentro. Então, assim, o trader, ele é iniciante, por ele não ter tanta habilidade ainda, o que é que nós indicamos? Nós indicamos sempre você primeiro ver as movimentações amplas, tá? E nessa movimentação ampla, você só vai conseguir ver num tempo maior. Exemplo, se você compra ou vende ações, você tem que analisar um gráfico semanal e depois um diário. Gráfico de minutos lá na frente. A mesma coisa, o dólar e o índice, você não pode utilizar gráficos muito pequenos, porque a oscilação é tão grande que você não vai conseguir entender. Entendeu? Então, com essas premissas, eu vou falar agora sobre o dólar futuro. Então, assim, para a movimentação do dólar futuro, né, nós iremos buscar, como eu falei, uma movimentação mais ampla. E como regra básica, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a amplitude média dos dias anteriores e dividir isso por 5. Ou seja, a gente vai pegar a máxima e a mínima dos dias anteriores, fazer uma média dessa movimentação de máxima e mínima e dividir por 5. Ora, a média que o dólar está se movimentando diariamente entre a máxima e a mínima, devido aos eventos políticos, às eleições, está sendo de 100 pontos. Ou seja, se você pegar a mínima do dia e puxar a máxima do dia, você vai achar 100 pontos. Logo, pegando 100 dividido por 5, vai dar 20 pontos. Ou seja, uma amplitude mais ampla, você vai começar a tentar enxergar o ativo, ele se movimentando em 20 e 20 pontos. Ora, se o dólar, você pegando 20 pontos, ele equivale a 40 ticks. Por quê? Lembra? O tique do dólar é meio ponto. Meio ponto vezes 40 ticks dá 20 pontos. Tá? Logo, nós utilizaremos 40p, né? 40p inicialmente para o dólar. Então, eu vou abrir aqui agora o gráfico, tá? Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui para vocês entenderem. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão ter, tem a aba aqui em cima superior, tá? O que é que vocês vão fazer? Você vai clicar aqui no maisinho, tá? No mais, você vai adicionar uma nova aba, o ativo. Vocês vão digitar o mini dólar,
você pode digitar o WDOX, que é o atual, ou se não, vocês já podem utilizar o WDOFUT. WDOFUT. O que é o WDOFUT? É o contrato do dólar concatenado, ou seja, você não precisa ficar preocupando em saber qual o do ano vigente. Então, isso daqui vocês podem utilizar também. Então, aqui, ó, você botar no gráfico D, né, que é um dia, tá? Então, aqui é o gráfico ainda temporal. E aqui embaixo, vocês veem que tem várias configurações que vocês podem utilizar. Então, aqui vocês podem clicar também no mais, clique também no mais, e vocês botam um layout. Vocês podem botar um layout, por exemplo, de pontos, né? De pontos aqui, ó, pontos, tá? Então, aqui eu já estou ensinando vocês a fazerem, né, Deixa eu apagar todas essas linhas aqui, para ficar mais visível. Excluir aqui. Pronto, excluí. Então, aqui, ó. Aqui é o diário, tá? Então, aqui andou 131 pontos. Aqui andou 118 pontos. Aqui andou 82 pontos. Aqui andou 100 pontos. Então, como eu falei para vocês, ó, 150 pontos, 100 pontos. Então, a média, né, diária da movimentação do dólar está sendo de 100 pontos. E agora, aqui, vocês vão fazer apenas isso. Ó. Vocês vão digitar 40, em qualquer lugar aqui da área de trabalho, 40, e vai botar P, né? Então, aí vai aparecer aqui, ó, 40 pontos, né? 40 pontos, aqui pode ter uma interpretação dúbia, aqui não vai dizer que é 40 pontos do dólar, não. Lembre-se, deixa eu voltar aqui para a apresentação, ó, 40P, que equivale a 20 pontos, tá? Anote isso aí em algum local, para não ter confusão quando você digitar lá. Então, voltando para cá, o que vai acontecer, ó? Pronto, você vai ter essa configuração aqui do dólar. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, ó, vamos fazer juntos aqui essa configuração. Com o botão direito, em qualquer lugar, vocês clicam, vão em propriedades do gráfico. Dentro de propriedade de gráfico, vocês vão colocar, vou desmarcar aqui só avisar a cor de fundo. O fundo deixe preto, tá? Bote exibir marca d'água, exibir trade realizado, deixe um mesmo, tá? Dê um OK. E agora aqui a gente vai configurar a pintura, né? A coloração dos candles. Vocês vão clicar no candle, em qualquer lugar dele, clica com o botão direito em cima deles, vai aparecer assim, propriedades de WDOFUT, né? Vocês clicam nele também, ok? E clica aqui ó, em desenhar detector de níveis, deixa isso aqui ativado, e vamos aqui em aparência, ó. No positivo, a gente vai botar verde limão. No negativo, a gente vai botar vermelho e vai dar OK. Pronto. Então, o que vai acontecer? É interessante agora vocês rodarem no simulador, que vão ficar muito mais fácil vocês entenderem. De forma bem rápida, bem sucinta, para o vídeo não ficar tão longo, é o seguinte. Vamos pegar aqui, deixa eu esconder aqui, deixa eu só ver aqui de novo. Peraí, esconder aqui. Ó. Pronto. Então, é o seguinte, ó. Aqui embaixo, opa, deixa eu desfazer aqui que ficou muito grande. Aqui a linha. Deixa eu ver aqui. O tamanho aqui está muito grande. E eu não vou cortar esse vídeo não. Então vai ficar realmente com esses erros assim. Mas quando vocês botarem no simulador, vocês vão ver melhor, né, o gráfico de pontos. Tá? É importante entender, né, porque isso aqui vai ser utilizado para vocês fazerem, para depois lá na frente utilizar o robô. Então, beleza, ó. Vocês sabem o seguinte, ó, que se o cano está verde, aqui embaixo é a abertura e aqui em cima é o fechamento, tá? Então, é o seguinte, quando ele andar 20 pontos, tá? Ou seja, 40 ticks, então você sabe que cada boxzinho desse daqui, ó, ele tem 20 pontos, porque eu botei 40P, certo? Então, ele vai abrir aqui, quando fechar os 20 pontos, ele vai abrir um novo box, tá? Então, a abertura
aqui nesse caso foi igual ao fechamento anterior, e se o mercado continuar movimentando para cima, ele vai fazer mais 20 pontos. Logo de cara aqui, vocês conseguem entender ó, que aqui andou 20, aqui andou 20, aqui andou 20 e aqui andou 20, ou seja, aqui andou 40 pontos, tá? Então, você tem uma visualização muito melhor. Outra característica é o seguinte, ó, quando o mercado está em lateralidade. O que é lateralidade? Ele veio, fechou aqui esse candle. Quando ele abriu esse daqui, ó, ele chegou até uma mínima, voltou e fechou aqui em cima. Então, você vê que o mercado está em lateralidade. Então, você consegue ver tanto as tendências definidas como a lateralidade, tá bom? Então, assim, esse é o gráfico 40p para o dólar. É importantíssimo vocês fazerem replay de mercado, ver a movimentação e vocês vão conseguir identificar suporte e resistência. Quem tiver dúvida sobre suporte e resistência, é só me falar que eu passo um outro vídeo falando sobre isso. Mas é importante vocês entenderem isso aqui, porque isso aqui vai ser utilizado para o robô quando vocês tiverem o robô também, certo? Então, terminando o dólar, né, vou falar agora sobre o índice. Tá? Então, aqui é o gráfico de 40p, dólar, e o índice. O índice, a variação, está sendo 2.000 pontos por dia. Logo, vocês vão pegar 2.000 dividido por 5, dá 400 pontos. Ou seja, 400 pontos dividido por 5, que é o tick mínimo, vai dar 80 ticks, que vai dar 80 Ps. Então, 80 Ps vezes 5 vai dar 400, que equivale ao ponto do mini índice. Então, o que, é que vocês vão fazer aqui agora? Você já criou já essa aba aqui, pontos? Você já criou já esse layout aqui, o layout pontos? Vocês vão clicar aqui agora, aqui em cima de novo, vai botar o índice. Você pode botar também um input, tá? W-input. Dentro do W-input, tá? Ele vai vir com 40, mas não é 40, é 80. 80 Ps, tá? Pronto, feito isso aqui agora, o que, é que vocês vão perceber? Ó? A mesma coisa, ele vai ter que andar 400 pontos, tá? Para fechar um candle de pontos, tá? Para formar um outro, certo? E então aqui agora, resumindo, você vai ter 80 pontos. Então, aqui embaixo, ó, a facilidade que vocês conseguem enxergar. Então, dia 28, né, o mercado abriu aqui embaixo, fez essa movimentação aqui de 1.600 pontos, ficou nessa lateralidade por um tempo, desceu para uma outra lateralidade e depois ficou acima. Então, aqui da mínima para a máxima, andou 2.600 pontos. Tá? O dólar, o dia de 28, ele ficou trabalhando nessa região aqui, depois ficou abaixo e andou 92 pontos. Então, nesse primeiro vídeo, é importante vocês colocarem nesse formato, ó, pontos, 40 pontos para o dólar, que equivale a 20 pontos, e 80 Ps, né, pontos para o índice, que vai equivaler a 400 pontos, tá bom? Então, assim, é importante todos assistirem, entenderem, fazer o replay, tirarem foto e mandarem para mim. Nesse primeiro momento, é vocês entenderem a movimentação desse tipo de gráfico, para depois, com o passar do tempo, eu mostrar para vocês como é que vai funcionar a parte da automatização do robô.